Dormir é sem dúvida um comportamento esquisito. Pense bem, estamos desligando nossa consciência e nos colocando em um estado de extrema vulnerabilidade. Nesse período não estamos buscando alimento, abrigo ou nos reproduzindo. À luz da evolução, a seleção natural tem a importante tarefa de selecionar os melhores comportamentos, aqueles que aumentam nossas chances de sobreviver e reproduzir. Nesse sentido, o sono parece ir contra a lógica. Ficamos expostos a perigos e incapazes de nos defender. Então, por que será que precisamos dormir? Em média, uma pessoa passa cerca de 1/3 da vida dormindo. Ou seja, alguém que vive até os 90 anos terá passado, no mínimo, 30 anos inconsciente. Portanto, olhando por essa ótica, dormir pode parecer inútil. Mas o engraçado é que se tentarmos evitar o sono, logo sentimos os efeitos negativos. A privação de sono provoca déficits cognitivos, como redução no foco e concentração, incapacidade de memorizar coisas com facilidade e problemas de criatividade. Para quem está estudando, dormir bem é essencial. Além disso, noites mal dormidas estão associadas à ansiedade, depressão e à perda da capacidade de tomar boas decisões. Imagine que você começou uma dieta. A privação de sono atrapalha muito esse seu objetivo de ser fitness, pois, além de aumentar sua impulsividade, altera a produção de alguns hormônios, como a leptina e a grelina, responsáveis por regular a fome e a saciedade. O resultado é uma maior probabilidade de furar a dieta comendo alguma besteira. Ainda nesse contexto, dormir mal prejudica seu desempenho físico e motor. Em outras palavras, você treina pior quando dorme mal. Estudos também relacionam a falta de sono a um aumento significativo de acidentes de trânsito e no trabalho. Em casos mais extremos, uma privação severa de sono pode levar até mesmo à morte. Portanto, embora o sono possa parecer um comportamento estranho, ele é absolutamente vital. Mas de onde vem essa necessidade? Quais são os processos que seu corpo realiza durante o sono, que transformam esse comportamento peculiar em uma das atividades mais importantes para a humanidade? O sono pode ser classificado em 2 tipos, sono REM e sono não REM. REM é a abreviação de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Nessa fase temos um aumento da atividade cerebral. Se formos analisar o seu cérebro enquanto assiste esse vídeo e o de uma pessoa durante o sono REM, vai ser muito difícil diferenciar qual é qual. É durante o sono REM que sonhamos, pois nesse estado o cérebro está fazendo diversas conexões, inclusive consolidando as memórias. Porém, o sono REM é a última fase do ciclo de sono, e geralmente acordamos logo após um sonho, ao sairmos dessa fase para o estado de vigília. Antes do sono REM, passamos por 3 estágios do sono não REM. O sono leve, que é a transição entre acordado e dormindo. Dura poucos minutos. É quando você começa a ter um relaxamento muscular, diminuição da frequência cardíaca e respiratória. O sono moderado é quando o nosso corpo fica ainda mais relaxado, a atividade cerebral diminui e é mais difícil acordar nessa fase do que na anterior. E por fim, a fase mais importante, o sono profundo. É a etapa mais restauradora, onde ocorre liberação de hormônios, reparação muscular, a atividade cerebral atinge níveis muito baixos e é o mais perto que temos do coma. Ser acordado durante o sono profundo é extremamente ruim. Um ciclo completo de sono dura cerca de 90 a 120 minutos e é composto pelas fases 1, 2 e 3 do sono não REM, seguido pelo sono REM. Durante a noite, passamos por esse processo cerca de 4 a 6 vezes. Cada um desses estágios está envolvido com alguns processos e gera benefícios diferentes para o corpo. No sono leve, temos a preparação para as etapas mais profundas. Depois, no sono moderado, temos um processamento inicial das memórias, consolidando as informações aprendidas ao longo do dia. No estágio de sono profundo, temos, além da reparação muscular, o fortalecimento do sistema imunológico, limpeza de toxinas e o descanso propriamente dito. Se por acaso você não passar pelo sono profundo de forma adequada, pode dormir 9 horas e mesmo assim acordar cansado. No estágio final, o sono REM, temos a consolidação final das informações adquiridas e experiências emocionais, além de estimular a criatividade e a solução de problemas. O sonho tem um impacto profundo nisso, pois, através dele, o cérebro cria conexões que dificilmente conseguiríamos criar se estivéssemos acordados. A área de sonhos é muito vasta e durante a história já se interpretaram os sonhos de várias maneiras, como por exemplo, sendo uma forma de acessar nossos desejos reprimidos ou até mesmo como uma forma de contato com o divino ou metafísico.
A realidade é que hoje temos algumas hipóteses mais plausíveis. Na próxima parte do vídeo vamos explorar esse intrigante mundo dos sonhos e tentar responder uma pergunta bastante complexa. Por que nós sonhamos? Por volta de 1900, o médico austríaco Sigmund Freud publicou o livro A Interpretação dos Sonhos, uma obra que buscava, como o próprio título sugere, compreender o significado dos sonhos e o que eles poderiam revelar sobre a realidade. Naquela época, os avanços em neuroimagem eram praticamente inexistentes, e nosso conhecimento sobre o cérebro humano era extremamente limitado. Freud, no entanto, foi alguém que se arriscou em criar teorias e buscar entender esse universo. Considerado o pai da psicanálise, Freud desenvolveu sua própria visão sobre o funcionamento da mente humana, dividindo-a em 3 níveis. Consciente representa todos os pensamentos, sentimentos e memórias dos quais estamos cientes. No modelo freudiano, é apenas a ponta do iceberg, uma pequena fração da mente a qual temos acesso frequentemente. Pré-consciente, uma zona intermediária, onde ficam armazenadas informações e memórias que não estão ativamente presentes, mas podem ser acessadas quando necessário, como lembrar um nome ou endereço. E inconsciente, é a parte mais profunda da mente, onde estão os desejos reprimidos e memórias traumáticas. Não é acessível diretamente e influencia nossos comportamentos e escolhas. Freud acreditava que os sonhos eram uma via de acesso ao inconsciente, revelando nossos desejos reprimidos e memórias ocultas. Influenciado por essas ideias, o psicanalista Aaron Beck decidiu tentar entender e tratar a depressão. Ele conduziu estudos com pacientes depressivos, partindo do princípio de que o inconsciente influenciava significativamente essa condição e que os sonhos poderiam ser uma janela para acessá-lo. Dessa forma, a hipótese inicial era que, se os sonhos realmente refletissem o inconsciente, pessoas deprimidas deveriam sonhar de maneira mais negativa do que aquelas sem depressão. Porém, ele notou que não havia uma relação clara entre os conteúdos dos sonhos e os estados emocionais dos pacientes. Tanto pessoas deprimidas quanto não deprimidas apresentavam os mesmos padrões de sonhos, com momentos positivos e negativos. Essa descoberta abriu caminho para uma nova compreensão de que os sonhos não têm nada a ver com os nossos desejos inconscientes, mas sim uma combinação de memórias e conexões feitas pelo cérebro durante o sono. É por isso que muitas vezes sonhamos coisas aparentemente sem sentido. Curiosamente, em grande parte dos sonhos estamos nos movendo, correndo, pulando ou dançando. Mas nosso cérebro inibe os movimentos motores, para evitar que os reproduzamos fisicamente enquanto dormimos. Mas afinal, se os sonhos não servem para acessar nosso inconsciente, para que eles servem então? Lembrando que a seleção natural não seleciona os comportamentos sem um propósito específico. Todos eles têm alguma função e com os sonhos não é diferente. Um dos maiores estudiosos na área dos sonhos é o brasileiro Siddhartha Ribeiro. Em alguns de seus livros ele apresenta a hipótese mais realista com relação a isso. A hipótese diz que o motivo de nós sonharmos é para projetar uma situação. Imagine um lobo sonhando que é atacado por um jacaré ao beber água em um rio. Esse sonho poderia levá-lo a evitar aquele rio na vida real, aumentando suas chances de sobrevivência. No nosso dia a dia, algo semelhante pode ocorrer. Por exemplo, sonhar que você se demitiu e enfrentou dificuldades financeiras pode fazê-lo refletir melhor antes de tomar essa decisão na realidade. Além de ajudar a tomar nossas decisões, os sonhos podem inspirar soluções criativas. O exemplo mais famoso é da molécula de benzeno. No século XIX, o químico Friedrich Kekulé estava tentando desvendar a estrutura molecular do benzeno, que tinha propriedades químicas incomuns e não se encaixava nos modelos conhecidos na época. De acordo com relatos do próprio Kekulé, a resposta veio através de um sonho. Enquanto cochilava, ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo, formando um círculo. Essa imagem simbólica o levou à ideia de que o benzeno tinha uma estrutura em forma de anel. Os sonhos também são palco de fenômenos intrigantes, como os sonhos lúcidos, fenômeno que se popularizou recentemente. Nesse estado, o sonhador está consciente de que está sonhando e pode controlar suas ações. Os sonhos lúcidos envolvem uma combinação de atividade cerebral típica, tanto do sono REM quanto do momento em que estamos acordados, a um aumento de atividade do córtex pré-frontal, região do cérebro associada à autoconsciência, planejamento e tomada de decisão, o que explica a capacidade do sonhador de se reconhecer no sonho e agir. Existem várias técnicas para induzir sonhos lúcidos. Uma delas é repetir mentalmente a intenção de reconhecer que está sonhando antes de dormir. Outra famosa, popularizada pelo filme A Origem, é criar o hábito de verificar se você está sonhando ou não.
Por exemplo, olhar para a palma das mãos repetidamente durante o dia. Quando você vê suas mãos no sonho e percebe algo estranho, pode se dar conta de que está sonhando. Além de ser uma experiência divertida, os sonhos lúcidos têm aplicações terapêuticas, ajudando no tratamento de pesadelos e fobias. Se você chegou até aqui, já percebeu como esse mundo dos sonhos é complexo e fascinante, assim como o próprio ato de dormir e tudo que está envolvido nele. Porém, faltou explorar um último conceito, chamado de higiene do sono. Algumas práticas simples que vão te ajudar a dormir melhor. Se você acorda cansado mesmo depois de horas de sono, com certeza vai querer assistir a próxima parte desse vídeo. Muitos dos hábitos modernos estão completamente desalinhados com o funcionamento do nosso cérebro. Durante a maior parte da nossa história, dependíamos exclusivamente da luz solar para realizar atividades como caçar, coletar, construir e buscar melhores formas de sobrevivência. Quando o sol se punha, era hora de descansar e dormir, já que nossa biologia não evoluiu para a vida noturna, como a de alguns animais, como os morcegos, que enxergam sem depender de luz. Atualmente, ficamos acordados à noite graças à luz artificial, mas isso não é natural nem saudável. Em 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido a 3 cientistas que desvendaram os mecanismos do ritmo circadiano. Eles descobriram que temos um relógio biológico no cérebro, que funciona em ciclos de 24 horas e regula inúmeros processos corporais, incluindo a produção de melatonina. Esse relógio sincroniza nosso corpo com o horário do dia. Quando ele percebe que é noite, prepara o corpo para dormir. Ao detectar que é dia, prepara para agir. O principal regulador desse relógio é a luz solar. A luz natural pela manhã ajuda a informar ao cérebro que é dia. Evitar a luz artificial à noite ajuda o relógio a se ajustar para o período noturno. Alguns hábitos que vão ajudar a manter esse relógio sincronizado são: se expor à luz natural ao acordar, reduzir a quantidade de luz artificial à noite, evitar refeições pesadas antes de dormir, praticar atividade física regularmente, especialmente exercícios cardiovasculares, e estabelecer horários consistentes para dormir e acordar, com pelo menos 7 horas de sono. Estudos demonstram que pessoas que dormem menos de 7 horas apresentam déficit. Organizaram grupos de pessoas com diferentes durações de sono, 7 ou mais horas, 6 horas e menos de 6 horas por noite. Foram aplicados alguns testes cognitivos para esses diferentes grupos, e as pessoas que dormiram menos de 7 horas apresentaram diminuição na capacidade de concentração, redução da memória de curto prazo, raciocínio lógico mais lento e menor capacidade de resolver problemas. Ou seja, 7 horas de sono são o mínimo necessário para evitar problemas. Outro fator importante é o horário que você vai acordar e dormir. Muitas pessoas constantemente romantizam trabalhar ou estudar de madrugada, mas isso contraria totalmente nossa biologia. Somos seres diurnos, adaptados a descansar quando o sol se põe. Embora existam diferenças naturais nos cronótipos, pessoas com tendência a dormir mais cedo ou mais tarde, os horários variam dentro de limites. Acordar entre 4 e 8 da manhã e dormir entre 8 e meia-noite. A ideia de que acordar às 5 da manhã garante mais produtividade não se aplica a todos. Descobrir seu cronótipo é essencial para ajustar sua rotina. Há ferramentas disponíveis, como o site que eu vou deixar na descrição do vídeo, que vão te ajudar a identificar seu horário ideal de sono. A higiene de sono consiste justamente em combinar os hábitos mencionados, adaptar a rotina de acordo com seu cronótipo e evitar algumas coisas, como luz artificial e ruídos excessivos à noite, grandes refeições e consumo de cafeína após as 15 horas e ficar no escuro durante o dia. Praticando isso diariamente, com certeza seu sono vai melhorar e você poderá colher os frutos de um sono de qualidade.